Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 32. Hoje eu quero falar de um tema muito importante. Quero falar sobre lealdade. Vamos lá, abre comigo Hebreus 11, 32. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia e pede ajuda aos universitários. Diz assim o texto: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição, os mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoite, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Vamos agora para o livro, eu quero ainda ler mais um texto, Salmos, capítulo 12. Abre na sua Bíblia comigo, Salmos, capítulo 12, no verso 1. Vamos ler até o 8. Diz assim: salva-nos, ou melhor, socorre-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis. Entre os filhos dos homens falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia especial, muito obrigado pela sua palavra que está diante de nós. Que nessa manhã o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ser edificados por ela. Amém, queridos? O texto diz que os nossos pais da fé, os nossos heróis da fé, os homens leais, eles sofreram zombaria, escárnio e foram até o fim leais ao propósito e buscando acender ou anunciando ou abrindo o caminho ou pavimentando, como você melhor entender, para que viesse a ressurreição de Cristo. E nós estamos vivendo hoje em dias reveladores, dias que estão revelando a falta de lealdade dos seres humanos. Hoje nós vivemos em dias em que as pessoas estão surtadas. A pandemia veio e revelou os seres humanos. A pandemia veio e trouxe uma revelação, mostrou para nós o mesmo que está escrito. O salmista escreve: socorro, Senhor. Os fiéis estão desaparecendo. Aqueles que creem, aqueles que eram leais ao Senhor e à sua palavra estão desaparecendo. Ele grita, o salmista grita: socorro, Deus, porque os fiéis perecem. E aqui o texto indica, eu li o texto de Hebreus 11:32, que mostra a lealdade dos fiéis, a lealdade dos pais da fé, que foram fiéis e sempre leais ao propósito de verem Cristo ressurreto. E hoje nós vivemos em um tempo, querido, se escute, que a fidelidade, que seria ou era para ser celebrada como um artigo de alto valor, muitas vezes a fidelidade e a lealdade tem sido algo banalizado por uma sociedade que troca, que inverte os seus valores. E a falta de lealdade transforma o homem em um ser fraco. A falta de lealdade transforma o homem em alguém impossibilitado de avançar, ou de gerar, ou de reproduzir algo de sucesso. A falta de lealdade tem destruído as famílias. E olha que inteligência, é isso que eu vou ler para vocês. Alguém escreveu, disse assim: a fidelidade é um artigo de alto valor, por isso é raro
pessoas que têm lealdade ou que são fiéis. Por isso, querido, olhe para mim, a igreja do Senhor Jesus no século 21 é uma raridade. É por isso que o cantor, aquele canta a música Raridade, fala que você é mais puro que o ouro. É verdade, a igreja do Senhor é uma raridade, porque aonde você encontra fidelidade, aonde você encontra lealdade, nos fiéis, naqueles que creem no Senhor Jesus e que aguardam a sua vinda. Então, nós somos essas pessoas, mas há muita gente perdendo as suas feições naturais. Há muita gente, queridos, fazendo exatamente isso aqui que eu quero ler para vocês. Gente desprovida de amor, conforme está escrito. Gente desprovida, queridos, de amor aos filhos, de amor aos cônjuges, de amor pela sua família, de amor pelos pais. Gente desprovida, queridos, escute isso, com a mente e o coração cauterizado. Há muita gente aí fora que precisam e que aguardam a revelação dos filhos fiéis e leais a Deus que somos nós. Lembra, eu acabei de ler Hebreus 11:32, aonde nós estamos vendo os nossos pais da fé sendo cerrados ao meio, sendo mortos ao fio da espada, sendo queimados vivos. Mas por que eles não negaram e não foram infiéis e desleais? Porque aguardavam, mesmo sendo zombados, mesmo no escárnio, eles aguardavam a coroa da ressurreição em Cristo Jesus. Eles anunciavam, eles preparavam o caminho através da caminhada, da jornada de fé. Aqui estamos nós reproduzindo a jornada da fé. Aqui estamos nós somos uma raridade. Nós estamos aqui para dizer que não aceitamos a narrativa, a zombaria, o escárnio, tudo que é plantado nesse mundo contra a igreja, nós não aceitamos, porque nós somos raridade, nós somos um artigo de muito valor, nós somos os filhos de um Deus todo-poderoso, que se houver uma guerra, Ele nos tira daqui. Se o inimigo sair contra nós por um caminho, por 7 caminhos Ele vai fugir. Amém? O nosso Deus é poderoso. Escute isso aqui, escute isso aqui. Muitas vezes, a nossa experiência, ou da maioria, ela é muito fraca a respeito disso que eu quero falar para vocês. Eu tenho uma experiência, por ter algumas oportunidades que Deus me deu, porque, olha para mim aqui, o que eu quero te revelar. Da onde Deus me tirou, Ele não podia ter me tirado em vão. Quantos concordam comigo? Se eu estava fazendo as coisas erradas e praticando a maldade, eu talvez merecia a morte, sim ou não? Mas Deus falou não. Ele falou, não vai morrer não. Nem era para ter nascido, mas já que nasceu eu vou cumprir meu propósito, vem. E Deus me livrou da morte e me colocou em alguns lugares. E a minha experiência, escuta isso aqui, é a minha experiência. Guarda isso no teu coração, você tem que aprender e ter um coração disposto para aprender. Andando no meio de autoridades desse país, eu descobri algo que me levantou interiormente, que eu só poderia estar no meio deles porque homens de autoridade, ou que estão em posição de autoridade, qualquer autoridade na nação, no país, no reino, na empresa, na escola, na faculdade, eles admiram homens leais. Eles atentam ou dão ouvidos para homens leais. E a minha experiência andando no meio desses homens e tendo a aprovação deles em lugares que eu não poderia ter aprovação por alguns motivos, eu descobri, ouvindo da boca de alguns, que por causa da minha lealdade eu estava tendo aquele acesso. Escute o que eu quero falar para você. A lealdade levanta o homem e põe ele em posição de liderança e o legitima diante das direções que precisam ser dadas. Quando você encontra alguém com autoridade, quando você senta com alguém que tem autoridade, você percebe que o ambiente muda. Ah, mas é porque ele tem. Não, é porque ele conquistou. Escute,
você precisa aprender isso aqui. Escute, a lealdade de um líder, ela faz com que ele encontre na sua vida direção. A lealdade na vida de um homem e de uma mulher faz ele encontrar direção. Há muita gente perdida, desleal, há muita gente, às vezes no meio de nós, que critica a igreja, que critica você, que faz escárnio, zombaria, mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que os nossos pais da fé venceram. E Davi está dizendo para nós, pede socorro para Deus. Não caia no conto da carochinha, pede socorro para Deus, Ele vai te socorrer. Escute isso aqui, olha para mim aqui, hoje, se eu e você observarmos, você há de entrar em uma faculdade, a nossa cultura está desse jeito. Hoje nós celebramos o orgulho, o pecado. Hoje a sociedade lá fora tem orgulho do pecado. Hoje a sociedade lá fora está fazendo exatamente isso, dizendo e fazendo piada da corrupção. E olha, que nós, como brasileiros, como quando vamos lá fora, quando um europeu fala do Brasil, ficamos bravos, estufamos o peito, não fala do meu país, o Brasil vai ser o celeiro do mundo, ou melhor, o Brasil é o celeiro do mundo. Mas por que não se comporta como celeiro do mundo? Homens desleais, que se orgulham das coisas erradas, por isso fazem piadas da corrupção. Escute essa, você vai ficar chateado ou não, algumas pessoas ficam, mas busque o entendimento que vai passar essa chateação. Cometemos o aborto e chamamos isso de escolha. Meu corpo, minhas regras. Davi está falando o seguinte, que o Senhor corte os lábios dos bajuladores, a língua daqueles que falam soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? O povo hoje, na cultura que nós estamos vivendo, querido, diz o seguinte, o aborto é chamado de escolha, meus corpos, minha regra. Olha que interessante, o mesmo que leva a isso, a poluição pornográfica, que muitas vezes o ser humano faz, e chama isso, sabe do quê? Liberdade de expressão. A poluição pornográfica que chega no teu filho, por um vídeo, por um canal de rede social, é liberdade de expressão. A apologia do século, a música da apologia do século, todos vocês sabem, se eu fizer aqui o sinal, vocês vão saber qual é. Essa música, ela é tratada e só pode ser tocada em todos os canais de comunicação, porque é liberdade de expressão. Porque em outro país seria proibido chamar uma mulher de cadela, por exemplo. Seria proibido usar uma mulher como objeto pornográfico. Mas a nossa cultura, o nosso país, os que contam piadas sobre a corrupção, os que apoiam o aborto dizendo é minha escolha, os que estão na marginalidade, homens desleais que poluem tudo com pornografia, chamando isso de liberdade de expressão. Homens que abusam do poder e chamam isso de democracia. Homens, pouco tempo, um juiz julgou uma sentença contra a igreja, porque ele tem raiva da igreja, usando do poder e chamando isso de democracia. Eu sou juiz, vou julgar, vou dobrar essa causa, porque é a igreja. Abusando da autoridade e chamando isso de democracia, está na Constituição, é o meu direito julgar e dobrar penas sobre a igreja. Queridos, Hebreus está falando, ainda que eu seja perseguido, eu continuarei leal a Deus e fiel. E é isso que nós precisamos. Escute essa daqui, chamamos muitas vezes, olha que interessante, a preguiça de bem-estar.
Pessoas preguiçosas, não investem, não trabalham, não estudam, não cuidam da saúde e chama isso de bem-estar. Ou aqueles que pegam todo o seu ordenado, o seu dinheiro, as suas férias e se vão para qualquer balneário, ficar ali como é que se diz aqui no sul, se diz, ficar com a barba de molho e chamam isso de bem-estar. Enquanto os banqueiros estão aplicando juro, e mais juro, e mais juro, e mais juro, e cada vez que o juro é aplicado, a sociedade fica mais pobre. Mas é eu que estou sendo prejudicado, o dinheiro é meu. Você está prejudicando no mínimo 5. A lealdade te socorre, te arranca desses lugares e te traz para um caminho que te direciona a ser bem-sucedido, tudo ponderado e equilibrado de forma agradável. Mas quando nós estamos vivendo tudo isso que eu falei aqui, a deslealdade invade o nosso coração e nos leva a ser homens e mulheres errantes sobre a terra. Próximo ponto eu encerro, eu disse que eu queria ser rápido. Nós negligenciamos a disciplina dos nossos filhos e chamamos isso de construção da autoestima. Se eu dizer não para ele, ele vai ficar muito bravo e aí vai baixar a autoestima dele. Se eu te botar um limite para ele, ele vai ser uma criança sufocada, oprimida. Narrativas e mais narrativas. Escute, cada vez que você faz isso, você está destruindo os seus filhos. Filhos sem limite, uma sociedade em desordem. A bandeira do Brasil diz ordem e progresso. Eu queria que você atentasse para isso, que você ou quem está vivendo assim pode estar vivendo no país errado. Há muitas pessoas vivendo no Brasil que estão no país errado. O Brasil diz ordem e decência. Escute o que eu quero falar para você. Mais uma. O direitos humanos não é obra do marxismo. Os direitos humanos é obra do cristianismo. Escute, leia a história e aprenda com a Bíblia Sagrada como viver em paz e ser leal e fiel a Deus e desfrutar do seu beneplácito. Nós precisamos entender que vivemos em meio a uma geração desleal, mas Deus nos chama a sermos leais. Ei, escute isso aqui. Dê preferência para a lealdade. Dê preferência. Se você der a sua palavra, cumpra. Se você tem uma família, ame. Se você tem uma família, uma esposa, projete. Se você tem filhos, dê limites a eles e ensine a eles serem leais. A Bíblia diz: ai daquele que chamar o bem de mal, ai daquele que chamar o mal por bem. A Bíblia nos ensina, queridos, o tempo todo a sermos leais. Fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Lealdade é se sacrificar pela esposa, pelos filhos, pelos negócios. Isso é lealdade. Lealdade, olhe para mim, também é sacrifício. Eu vou sacrificar pelos meus filhos, porque eu sou leal à minha família. Eu preciso projetar o meu filho e levar ele a fazer sucesso. Eu vou me sacrificar pela minha esposa. A minha esposa está caída. Meu irmão, se a tua esposa está caída, você tem culpa nisso. Leve ela para o Pitangui. Seja leal ao seu casamento. Honre a sua esposa. Está caída? Manda botar silicone em tudo. Ué, você não manda arrumar esse carrão que tu tem? Deus o livre, tem cara que ele não vem na igreja quando estraga o carro dele, porque ele está focado em arrumar o carro dele. É ou não é verdade? Levanta a mão os homens corajosos. É ou não é verdade? Tu não vem na igreja, tu não vai levar tua mulher no médico, mas tu fica embaixo do carro deitado tentando arrumar aquela lata velha. Isso é deslealdade.
Estou falando verdade aqui ou estou falando besteira? E aí, campeão, vai deixar o teu compromisso lá com o teu líder? O meu carro quebrou, tenho que arrumar. Deslealdade. E aí, campeão, tua esposa está lá, com o teu filho passou mal lá em tal lugar, deixa que ela resolve, eu estou arrumando meu carro. Quantas mulheres profundamente feridas, quantos filhos profundamente machucados, porque no momento que ele precisou do pai, o pai estava arrumando o carro. Deus vai te tomar esse carro. Tu vai ter que andar a pé, campeão. Nossa, pastor, está me amaldiçoando. Agora o negócio apertou. Não, Deus não vai te tomar esse carro. Ele vai te dar sabedoria para te cuidar desse carro em segundo lugar. E em primeiro lugar a tua casa. Tem gente que não pensa. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Lealdade é sacrificar pela sua família a fim de ver o sucesso dos seus filhos. Um homem que gera sucessão é o homem que é leal à sua família e faz dos seus filhos homens grandes na terra. Escute, a mulher chamada Ana projetou um filho para ser o profeta das nações. Projete seus filhos para serem presidentes dessa nação, para serem governadores, prefeitos, para serem homens que vão ocupar as cadeiras nas casas de leis dos municípios, homens que vão ocupar as cadeiras nas casas de leis dos estados, homens que vão ocupar as cadeiras nas casas de leis do Brasil, homens que vão ocupar as cadeiras no Senado Federal. Ei, levante o seu filho, seja leal. A lealdade dá força para um ser humano. Escute isso aqui. A lealdade te defende do fracasso, mantém o respeito, estabelece a força, a dignidade, o amor no ambiente familiar. A lealdade carrega você para os lugares de autoridade. Amém? Então aplaude o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Ei, homens de autoridade procuram homens leais. Eu quero ver vocês nos lugares de autoridade. Eu quero cruzar contigo lá no Palácio Piratini. Estou profetizando, eu acho melhor você levantar a mão. Eu quero cruzar contigo lá na Assembleia Legislativa. Eu quero cruzar contigo. Olhe para mim, um dia eu sonhei e hoje os grandes cruzam comigo. Um dia eu sonhei e hoje eles embarcam no elevador comigo. Bom dia, excelentíssimo deputado fulano de tal. Bom dia, desembargador fulano de tal. Bom dia, hoje eu embarco no elevador e sento na mesa. Você quer sentar na mesa? Levante a sua mão. Comprometa-se em ser leal. Leal a você primeiro. Feche os teus olhos agora e comece a dizer: Senhor, eu libero perdão para mim por todos os erros que eu cometi contra a minha vida. Vai, pede perdão por você. Agora não olhe para sua esposa, não olhe para os seus filhos, olhe para você. Sabe, às vezes nós estamos em momentos tão delicados. Estamos em momentos que nos encontramos como homens carentes, solitários. Esse é o momento em que você está passando pelo teste da lealdade. Quando você estiver se sentindo sozinho, quando os seus olhos estiverem desviando da sua família, da sua esposa, do seu projeto de estudar, de formar numa faculdade, esse é o momento em que Deus está provando a sua lealdade. Sabe, vai até doer por um instante, mas logo o Senhor derrama um óleo, um bálsamo legítimo, e a sua consciência recobra, e a sua alma é fortalecida pelo renovo, e a sua mente começa a produzir. Oh, aleluia! Escute isso, a sua mente começa a produzir um ambiente legítimo de proteção e de crescimento. Pai, em nome de Jesus, nós somos a raridade, nós somos os fiéis,
Nós somos aqueles que nos esforçamos para sermos fiéis a Ti. Por isso, nessa manhã, sobre os meus irmãos, derrama e os legitima como homens e mulheres fiéis, como povo escolhido, como raça eleita, povo exclusivo, sacerdócio real, homens e mulheres que vivem em fidelidade, em amor e que hoje recebem do Senhor a bênção para, levante a sua mão, para acessar os lugares altos da terra. Receba na sua vida a autorização do seu Deus e acesse os melhores lugares da terra, porque você é filho e filha do Altíssimo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode celebrar o Senhor, pode celebrar o Senhor. Dá uma festa, dá uma festa, dá uma festa, porque Ele nos abençoou. Forte, corajoso, guarde meu coração. A promessa em minha vida bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer? É o que Ele está fazendo. Diga, em nome de Jesus. Estou seguro que nada me impede. Aleluia. O que meu Deus vai Fazer, vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Você é um espelho que reflete a imagem do Aleluia. Senhor. Não chore se o Receba, receba. Seja ministrado, seja já é ministrado. bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Deus não desistiu, Deus não vai desistir. Deus está aqui pra te levantar. Se o mundo te Você é o espelho, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou É o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, Quantos mais são? raro que o ouro Isso, puro cante, de cante. Ofir. Cante pra você. Desistir, Deus não vai desistir. Ele é Deus poderoso. está aqui Pra te levantar. se o mundo te fizer. Levante suas mãos. Levante as suas mãos. Pai, nós te agradecemos, porque hoje a nossa fidelidade e a nossa lealdade é uma construção de um futuro abençoado para nós, para que possamos abençoar a nossa família e aos outros, cumprindo a Tua palavra, de servirmos ao Senhor com fidelidade, abençoarmos o próximo e sermos bem-sucedidos sobre a terra, em nome de Jesus. Amém? De Jesus. Querido, levante a sua mão na direção da sua casa, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, permaneça fiel, porque o Senhor já te abençoou. Vá para a melhor semana da sua vida. Deus abençoe. Hoje eu que